Dia, meus amores! Vamos dar início a mais um dia de aula e hoje a nossa disciplina vai ser sobre ciências e nós vamos falar sobre o universo e as estrelas. Quando a gente fala assim, universo, a gente já imagina que é algo muito grande, né? É algo infinito, não é verdade? Então é justamente isso que nós vamos começar a estudar na nossa aula de hoje. O universo. O universo, como a tia Elisângela falou, é algo bastante amplo, é algo bastante grande. Todos os dias, os cientistas eles estão em constante estudos, estudando constantemente, sempre, sem parar, porque todos os dias é uma descoberta que eles realizam. Até porque não se tem como estudar o universo, porque é uma dimensão infinita, ou seja, que não se tem fim. A única coisa que os cientistas eles fazem é desvendar, descobrir novos estudos a cada experiência que eles realizam. Tudo o que a gente observa no céu, como as estrelas, o Sol, a Lua e outros astros celestes, faz parte do universo. Como assim, tia Elisângela? Tudo o que a gente olha e encontra lá no céu é caracterizado por fazer parte de astros celestes, por fazer parte do nosso universo. Não se sabe qual é o tamanho do universo. Ninguém sabe que tamanho ele mede. Ninguém sabe o formato que ele tem. A única coisa que temos a certeza é que o universo é muito grande, que o universo ele não tem fim. E todo mundo sempre procura uma forma científica de desvendar como tudo começou. Como foi que as coisas surgiram? Como foi que nós surgimos? Então, os cientistas, eles apontam essa ideia pela teoria do Big Bang. O que é que diz? Que uma estrutura estourou, quando tia Elisângela fala em uma estrutura, tia Elisângela fala em uma matéria, estourou, se expandiu, ou seja, se espalhou e tudo foi criado. Isso é a teoria dos cientistas, tá? Estamos estudando cientificamente. Eles informam, né? Eles querem falar isso, eles querem comprovar, eles querem fazer com que a gente acredite nessa teoria. E eles imaginam o seguinte, que o universo é um local bastante antigo. Eles têm, assim, uma estimativa que o universo surgiu há 14 bilhões de anos atrás. Então, só para vocês imaginarem o quanto o nosso universo é antigo, não é verdade? Então, assim, lá no universo se encontra um universo, né, de corpos celestes, dos quais os cientistas, como o tia Elisângela acabou de falar, buscam todos os dias estudar sobre isso. Mas, a princípio, a teoria do surgimento do nosso universo vem pela teoria do Big Bang, ok? Então, o que é que acontece? Existem astros pequenos, mas também existem astros bastante imenso, certo? Isso varia do local onde o cientista a cada dia busca essa conquista, busca desvendar, né, novos astros. Ele busca desvendar sobre todo, vamos dizer assim, existe um segredo, né, que até agora não foi desvendado do universo. Claro que constantemente eles estão procurando estudar,
mas não se sabe tudo sobre o universo ainda não, tá? A gente vai puxar a telinha para cá. Os corpos que existem atualmente, ou seja, nos dias de hoje, desde as partículas pequenas até as partículas maiores, que são as estrelas, elas todos esses fazem parte do nosso universo. Não importa se for pequeno ou se for grande. Todos os corpos fazem parte do nosso universo. E como o Tileno já falou, o nosso universo ele é uma imensidão. Ele é muito grande. Então, todos os corpos celestes encontrados na imensidão desse espaço, eles são chamados de astros, certo? Então, tudo que a gente puder encontrar lá no céu, a gente pode chamar de astro. Por exemplo, a Terra é um astro, o Sol, a estrela. Por quê? Porque estão todos situados lá no céu. Então, tudo que está situado no céu, nós classificamos como astros. Aqui, Tia Elisângela, na telinha, colocou para vocês a imagem de uma galáxia, certo? Onde ficam situados os astros. Estrelas, planetas e outros astros, eles não são igualmente distribuídos, não. Tia Elisângela, o que a senhora está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte, que no nosso universo, a quantidade de estrelas não são a mesma quantidade que, por exemplo, asteroides, que a quantidade de estrelas não são a mesma quantidade de meteoros. Então, a distribuição da quantidade dos astros variam, elas não são iguais não, certo? Então, o que acontece? Os cientistas, eles afirmam, eles fazem uma estimativa que existe mais de 2 trilhões de galáxias. Tia Elisângela, o que é uma galáxia? É um local, certo? Onde os astros ficam. Só que não existe apenas um local desse que é chamado de galáxia. Os cientistas, eles desconfiam que existam mais de 2 trilhões instaladas no nosso universo. E essas galáxias são de estrelas, são de meteoros e de outros astros que ainda nem mesmo os cientistas eles descobriram ainda, tá? Porque o universo, como o próprio nome já está dizendo, é uma imensidão. E até o prezado momento, eles não conseguiram ainda estudar todo o nosso universo. E, além do que, o nosso universo, além de ser formado por estrelas, planetas, asteroides e outros astros, lá no nosso universo também temos gases e temos poeira também. O nosso sistema solar, ele encontra-se na Via Láctea, uma galáxia em espiral. Tia Elisângela, o que significa uma estrutura espiral? Não tem o nosso livro ou o nosso caderno, não tem uma estrutura de plástico, que é furadinha, pronto, aquilo se chama espiral. Mas aqui é espiral, certo? Então, parte das galáxias pode ser observada à noite, como uma faixa mais clara que cruza o céu. Mas para que a gente possa observar os astros, nós temos, quando eu digo observar, é de uma forma mais nítida, de uma forma, vamos dizer assim, melhor para ser vista. A gente utiliza um instrumento que é chamado de quê? De telescópio. É isso que a gente vai ver lá na frente. Então, o que acontece? O nome da Via Láctea surgiu por lendas de povos antigos. Por que Via Láctea? Porque ela tinha uma cor que lembrava um leite. Então, do latim láctea vem leitosa. Por isso que colocaram esse nome, Via Láctea. Surgiu por conta de lenda de povos da antiguidade que associavam a aglomeração, ou seja, a reunião de vários astros, poderia ser estrelas, meteoros,
visto da Terra como jatos de leite. Por isso que eles colocaram esse nome de Via Láctea, porque é uma palavra que vem do latim e láctea significa leitosa. Estrelas e constelações. Tia Elisângela, a senhora pode me falar a diferença? Claro, tia Elisângela está aqui para esclarecer isso. Quando eu falo estrela, eu falo de uma estrutura, uma estrela. Quando eu falo de constelações, eu falo da reunião de várias estrelas. Quando eu olho para o céu, que eu vejo várias estrelas juntas, uma da outra, isso se chama uma constelação. Tia Elisângela, e a partir de quanto, né? Tu falo, a quantidade é classificada. Passou de um, já é uma constelação, porque já forma um conjunto. Então, tia Elisângela colocou aqui na telinha para vocês, de um lado, a visualização de apenas uma estrela, que é essa mais brilhante. Então, ela é classificada de estrela. E do outro lado, tia Elisângela colocou a imagem de várias estrelas, umas juntas da outra, que justamente forma uma constelação. As estrelas. As estrelas são corpos celestes, né? Que ela tem luz própria. Grande parte da estrela ou das estrelas, elas estão muito distante uma da outra. Inclusive, as estrelas, elas estão muito distante do nosso planeta Terra, que é onde nós vivemos. E mesmo os cientistas tentando visualizar elas aqui da Terra com um telescópio bastante potente, só é possível observar pontos pequenos. Eles não conseguem estudar essas estrelas por completo. A estrela mais próxima da Terra é o Sol, que é o centro do nosso sistema solar. Tia Elisângela, quer dizer que existem outros tipos de estrela? Existem outros tipos de estrela, mas até a presente data, a única que os cientistas conseguiram estudar foi o Sol, porque é a única estrela que está mais próxima da nossa Terra. As demais se encontram muito longe e ainda não tiveram como fazer esse estudo, não tiveram como realizar esses estudos ainda. E aqui na telinha, tia Elisângela colocou a imagem do Sol. O Sol, ele tem luz própria, por isso que o Sol, ele ilumina a nossa Terra. Aqui na telinha, tia Elisângela colocou o microscópio, né? Que é uma estrutura, é um objeto, né? Onde se tem uma lupa, onde se tem uma estrutura, né? Da qual dá para se ampliar o tamanho, certo? Então, é bastante utilizado pelos cientistas para descobrir estrelas e constelações, mas como o Elisângela falou, isso só pode fazer um estudo superficial. Não tem como ele analisar, por melhor que seja o telescópio, tá? Não tem como estudar por inteira, com bastante certeza, a estrela, não. Com o telescópio, não. As constelações. Como tia Elisângela falou para vocês, o que é que vem a ser uma constelação? É a reunião de várias estrelas juntinhas uma da outra. Quando eu tenho várias estrelas juntinhas uma da outra, nós classificamos isso como uma constelação. Hoje em dia, nós temos uma estrutura bastante útil, né, para a nossa vida, que é chamada de GPS. Só que há muitos anos atrás, as pessoas não tinham GPS, não. Só que antes de existir o GPS, se existia uma estrutura chamada bússola, né? Mas antes da bússola não existia nada, né, de instrumento que pudesse direcionar as pessoas para o sentido que ela estivesse indo ou se caso ela se perdesse. Quando a gente estuda a história, a gente sabe que há muitos anos atrás
a principal forma, né, de se deslocar de um local para o outro era através de embarcações, através de barcos e através de navios. Só que como é que essas pessoas sabiam? Como é que aqueles navios saíam de lá de Portugal para chegar aqui no Brasil? Simplesmente por isso, porque eles utilizavam a constelação. Eles se baseavam nas constelações para se deslocar de um local para o outro. Além de servir como um direcionamento, as pessoas de antigamente sabiam uma melhor época para o plantio. Eles olhavam para o céu e via, não, olha, se tá essa constelação é porque é a época do plantio da soja. Se está essa constelação é porque é a época de plantio do milho. Mas como é que eles faziam? Muito simples. Eles começavam a juntar, as estrelas não ficam uma juntinha da outra, então quando eles juntavam os pontos, eles formavam formas. Por exemplo, geralmente, na maioria das vezes, a forma eram de animais. Por isso que eles sabiam a colheita. Sem falar que eles sabiam a melhor época para se pescar, para se caçar. Eles sabiam o período que iria chover, o período de seca. Eles sabiam o direcionamento, quando a tia Elisângela fala em embarcações. Então, a constelação já foi bastante utilizado antigamente. Claro que hoje em dia ninguém perde tempo fazendo, né, desenho na constelação para saber a melhor época para se fazer ou realizar vamos dizer assim, seus trabalhos. Hoje em dia nós temos o avanço da tecnologia, né, do qual utilizamos um aparelho chamado GPS, do qual a gente pode até baixar esse GPS no próprio aparelho celular. Então, hoje, com a tecnologia, a nossa vida se encontra muito mais fácil do que antigamente, né? Porque se eu quero ir para determinado lugar e eu não sei, só basta eu colocar lá no GPS o endereço que o GPS me encaminha. Claro que existem momentos que o GPS erra, mas vamos dizer assim, um aparelho, né? É uma forma de comunicação que nos ajuda muito no nosso dia a dia. Aqui, tia Elisângela postou duas imagens. As duas têm constelações, ou seja, a reunião de várias estrelas juntinhas uma da outra. E quando você ligava os pontos, formava geralmente animais. Olha só, constelação da Ema, criada pelo Tupi-Guarani do Sul. Ou seja, isso era bastante utilizado, principalmente pelos indígenas. E do outro lado, tia Elisângela colocou a imagem de uma constelação do cruzeiro. O que é que as pessoas faziam para ter uma noção onde era norte, sul, leste, oeste? A pessoa via uma constelação, que era a reunião de várias estrelas, uma junta da outra, e ficava de costa para essa constelação e abria os braços. Então, na minha frente, classificaria como norte, atrás como sul, de um lado direito leste e do meu lado esquerdo oeste. E aí as pessoas se orientavam, né, por esse cruzeiro, que é através da constelação. Agora vamos observando o céu de uma outra maneira, observando o céu de uma outra forma. Além das constelações, antigamente, como a Elisângela falou, antigamente, hoje em dia as pessoas não mais utilizam isso. Utilizavam a carta celeste. O que é que vinha a ser uma carta celeste? A carta celeste é um mapa noturno em que podemos localizar as constelações
e as estrelas em determinada hora e local. Essa carta é usada em tempos antigos como referência para os navegantes se localizarem nos mares. Como a tia Elisângela falou anteriormente, os navegantes olhavam para o céu, procuravam as constelações e aí se baseavam para que direção, se iriam seguir para frente, iriam fazer a volta, se iriam seguir para a direita ou se iriam seguir para a sua esquerda. Isso tudo baseado nas constelações. Para facilitar o estudo científico, a União Astronômica Internacional reconhece hoje, oficialmente hoje, muito mais do que a gente imagina. Hoje, a União Astronômica, que é justamente essa união que é responsável pelo estudo do universo, ela hoje nos afirma que temos 88 constelações oficiais, distribuída entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Tia Elisângela, mas só existem essas 88 constelações? Não. Quando eles falam assim, que eles reconhecem, foi porque foi até onde eles conseguiram chegar para estudar, certo? Foi até onde? Então, o que que acontece? Esses estudos, né, do nosso universo, eles não param, né? Existe uma empresa bastante famosa, que é a NASA, e a NASA é uma empresa bastante responsável, né, bastante rígida, que todos os dias desenvolve foguetes potentes para ir até o universo e desvendar segredos que ainda não foram descobertos, certo? Então, isso é uma responsabilidade da qual eles trabalham com muita seriedade para mostrar para o mundo todo o segredo que ainda está por vir, né? Que no momento ainda não foram descobertos, mas que se tem muito para ser, até porque o universo tem um tamanho infinito. E aqui tia Elisângela colocou, né, um demonstrativo de como as pessoas faziam antigamente com as constelações. Tá vendo aí? Estrelas juntas uma da outra, isso que formava uma constelação. E aí as pessoas iriam, olha, ligando os pontos e formavam vários desenhos, desde um animal até um objeto. Então, hoje, né, estamos estudando sobre o universo, sobre as nossas estrelas e sobre as nossas constelações. Tia Elisângela deseja um ótimo estudo a todos. Tia Elisângela deseja um ótimo final de semana. Que Deus abençoe todos vocês. Façam mais atividades. Qualquer dúvida, fale com tia Elisângela. Mandem as atividades, encaminhem para a tia Elisângela. Por quê? Porque tia Elisângela está fazendo um acompanhamento pela caderneta, certo? Então, vamos nos empenhar todos os dias, tá? Fiquem com Deus. Amo todos vocês. Beijo.